Pronto. Vocês estão me ouvindo bem? É tudo ok para vocês, o áudio? Beleza, show de bola, muito bom. Como eu comentei com vocês, né, por e-mail, vocês devem ter visto, eu optei por fazer de uma maneira um pouco mais diferente esse nosso webinar, assim, para não ficar uma palestra, não ficar só uma apresentação, na verdade. Vai ser mais um bate-papo, falar um pouquinho da minha experiência com relação aos tópicos definidos, né? E eu quero falar especificamente sobre o WASP Top 10, lançado em 2017, que ainda está em fase de tradução para o português, né? Inicialmente, a tradução tem sido para o português de Portugal e depois a gente vai começar português Brasil. Desculpem. E, em paralelo a isso, eu quero falar sobre a mudança de paradigma de DevOps para DevSecOps. Tá? No Brasil, a gente ainda está começando a ouvir falar sobre DevOps, né, cultura de DevOps, mas sobre DevSecOps acaba sendo uma coisa muito mais nova. Né? Na verdade, DevOps já é um assunto novo aqui para a gente. A gente tem, eu pelo menos eu tenho ouvido falar muito disso mais do ano passado para cá, tá? Enquanto que DevSecOps eu, na verdade, não ouvi. Né? Aqui no Brasil, pelo menos, não vi nenhuma manifestação em direção a falar, não, galera, olha só, DevOps é interessante, mas ó, vamos olhar aqui para DevSecOps e para ver que isso daqui é mais interessante e tal, é um mindset, é um paradigma mais completo, né? E que vai suprir mais das necessidades das empresas e das equipes, né? Então, assim, por que esses dois assuntos estão em conjunto, né? O ASP Top 10, mudança de paradigma de DevOps para DevSecOps. Porque, na verdade, são assuntos que são extremamente correlatos, estão interconectados, tá? Um acaba dependendo do outro de certa forma, né? Todos vocês já conhecem o ASP, né? O Open Web Application Security Project, que é um projeto a nível internacional, formado e gerido por voluntários, né, cujo objetivo é espalhar a cultura de segurança da informação no âmbito e no contexto de desenvolvimento de software, né, e aplicações web especificamente. Esse conhecimento ele é espalhado através de várias formas, sendo as principais as reuniões e os encontros organizados pelos capítulos, palestras apresentadas em grandes eventos, eventos organizados pela própria WASP, no Rio de Janeiro, por exemplo, no dia 4 e 5 de maio, nós teremos o WASP Latam Tour, né, que vai ser realizado na Universidade Cândido Mendes, lá em Ipanema, onde no dia 4 de maio vai ter um workshop, e no dia 5 de maio serão as palestras o dia inteiro, são palestras gratuitas. Eu mesmo vou palestrar no ASP Latam Tour, lá no Rio de Janeiro, e vou falar justamente sobre DevOps to DevSecOps, né? Living Like a Jedi. Esse é o título da palestra. Vou falar um pouco dessa mudança de paradigma. Inclusive, foi uma palestra que foi aprovada para um evento da WASP em Taiwan, né? E com o objetivo de falar sobre o que é essa mudança de paradigma, qual é a real necessidade e como essa mudança pode ser feita, né? Como é que ela pode ser? Primeiro, como é que vocês podem participar dessa mudança, como vocês podem fomentar essa mudança nas empresas e nas organizações onde vocês atuam, tá? Então, eu falei da WASP, eu falei de algumas maneiras, né, que o WASP promulga esse tipo de conhecimento. Outra maneira que também isso ocorre é através de criação de documentos, né? A escrita de documentos que são importantes e se tornam referência. Um deles é o WASP Top 10, que basicamente é um documento que visa elencar as principais vulnerabilidades encontradas naquele período de 3 anos, né? Não quer dizer que é a mais crítica, é a mais complexa ou a mais fácil de explorar ou não, tal. Na verdade, são as que são mais encontradas.
Então, é interessante a gente ver que desde a primeira versão do ASP Top 10 em 2007, 2010, 2013 e agora 2017, muitas dessas vulnerabilidades elas só fazem basicamente dança das cadeiras, né? Elas mudam de posição dentro da classificação, mas a maioria permanece lá. Isso demonstra a real necessidade da gente promulgar o conhecimento de segurança nos ciclos de desenvolvimento de software. Porque o que acontece? Se você pega um tipo de vulnerabilidade que desde 2007 continua dentro do ASP Top 10, pô, em 10 anos, isso quer dizer que os desenvolvedores ainda não alcançaram o nível de maturidade necessário para entender que algumas vulnerabilidades realmente são críticas, né? Onde, por exemplo, um SQL injection pode chegar ao ponto de permitir que o atacante tenha um shell na máquina, né? Através da URL, ele consegue, explorando o SQL injection, ele consegue chegar ao ponto de ter o command injection e realizar, né, executar comandos remotamente via URL com passagem de parâmetro no servidor onde a página está hospedada. E isso é extremamente crítico, né, no caso de uma exploração de uma aplicação. Eu vou passar para vocês aqui o link para vocês darem uma olhada. Um minutinho só. Para vocês baixarem e poderem seguir junto comigo. Apesar de eu compartilhar minha tela com vocês, aqui é o PDF, tá? Onde vocês podem pegar a versão original do ASP Top 10, agora de 2017, ok? Em inglês, obviamente, mas já vai ter uma noção, já vai ter uma possibilidade de vocês seguirem para ter uma noção de acordo com a minha explicação, tá? Meu plano é ser uma coisa bem rápida, tá? Passar um overview, porque já são 10:08, e eu quero fazer isso daqui no máximo 40 minutos, ok? Não é, como eu falei, não é para ser uma aula, tá? Deixa eu compartilhar um pouquinho a minha tela com vocês. Share screen. Deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar aqui só especificamente o documento. Vocês estão... Opa, Rosenberg, tudo bem? Vocês estão conseguindo ver a minha tela com o documento da WASP? Beleza, obrigado pelo retorno. Então aqui a gente tem a versão de 2017, tá? A parte aqui do conteúdo explicando basicamente o que tem no documento. Vamos passar essa parte aqui. Esse forward aqui tem algumas coisas interessantes também. E aqui no Introduction, ele passa a dar um overview do que aconteceu de mudança entre a versão anterior, que foi 2013, até essa versão de 2017. Tá? Ele fala que... Desculpe. Essa maior atualização adiciona vários novos problemas, né, incluindo dois problemas selecionados pela comunidade, que é o Insecure Deserialization e o Insufficient Logging and Monitoring, tá? Que entraram como A8 e o A10. Tá? A gente vai falar mais adiante. Aí fala aqui de algumas mudanças e tal, mas uma das coisas que é interessante é aqui, nesse tópico, What Changed from 2013 to 2017. Tá? Ele fala que um dos tópicos que entraram aqui, que eu achei até bem interessante, que é o A4, o XXE, que é o XML External Entities. Tá? Isso daqui, antes, ele acabava sendo considerado como uma espécie de injection também e entrava em algum outro tópico do top 10, mas agora ele acabou sendo considerado como um tópico específico. Tá? E é bem interessante, já que
Hoje em dia, todas as aplicações utilizam XML, basicamente. Tá? Então, é uma vulnerabilidade que eu, pelo menos, eu tenho encontrado em muitas aplicações. Tá? Inclusive, na última avaliação que eu fiz em uma aplicação, eu encontrei isso, coisa de 2, 3 semanas atrás. Isso pode ocorrer em várias situações. Tá? Isso pode ocorrer tanto em sites que permitem que você faça o upload de arquivos XML, né, passando parâmetros, quanto arquivos que você faz aquisição para o servidor e utiliza um XML embutido, mas que você pode interceptar via proxy, injetar as requisições como um usuário, né, como ele fala aqui, XML External Entity, né, como uma entidade externa, fazendo requisição para recuperar conteúdo de arquivos de dentro do servidor onde a aplicação web está hospedada. Tá? Comenta aqui das duas vulnerabilidades que a gente falou antes, né, o A8 e o A10. E a junção, né, a junção do Insecure Directory Object Reference, que era o A4, e o Missing Function Level Access Control, que era o antigo A7, no tópico A5, Broken Access Control. Basicamente, foi juntar esses dois tópicos aqui em um único, né, que eram considerados a mesma categoria. Ok? E o Sea Surf, né, vocês podem ver aqui, ó, o Sea Surf acabou diminuindo bastante, né? E é interessante porque como a maioria dos frameworks já inclui, né, eles falam aqui, ó, foi encontrado em apenas 5% das aplicações, né? E o Invalidated Redirection Forward foi encontrado em aproximadamente 8% das aplicações. E aí ele acabou sendo sobrepujado aqui pelo XML External Entities. Tá? Então a gente vê aqui nesse tópico aqui, né, o que aconteceu com cada um dos tópicos, né, cada um dos pontos. O injection, desde 2007, permanece na primeira posição, isso é interessante. Quando a gente fala de injection, a gente fala de como de injection, PHP injection, o DAP injection, SQL injection. Desculpa. Então, eles colocam todos na mesma categoria, mas obviamente que a gente sabe que uma das coisas que a gente mais encontra é o SQL Injection. E há 10 anos ele permanece em primeiro lugar. Então isso é interessante a gente perceber isso. Permanece aqui. Broker Authentication Session Management também permanece em segundo lugar. Esse é um outro ponto de extrema importância. Tá? Eu não vou entrar, galera, na explicação de cada um dos tópicos nas outras páginas, não, tá? Não vou me aprofundar muito nisso. Eu já vou explicando aqui para vocês. E aí vocês vão entender o porquê depois, tá? A questão do Broker Authentication Session Management, que só foi renomeado para Broker Authentication, basicamente são um dos problemas mais sérios que a gente também encontra, né? É o primeiro ponto que eu começo a avaliar numa aplicação web. Basicamente, a tela de login, né? Você vai lá no formulário, você tem o processo de autenticação e você tem que validar como é que ele tá funcionando, né? Aí você vai ver. Existe algum tipo de bloqueio ou limite de tentativas de um usuário com login e ou senha errada? Essa conta é bloqueada se houver se ultrapassar a quantidade de tentativas, ou é exibido um token ou algo desse tipo, ou não, né? A questão do Session ID, por exemplo, o Session ID ele é reutilizado, ele permanece armazenado no cookie do browser do usuário, para quando ele voltar permanece a utilização do mesmo Session ID, né? Esse Session ID que o cara recebe quando ele acessa a aplicação antes de logar, permanece o mesmo depois que ele logar, esse tipo de coisa, né, que a gente verifica nessas vulnerabilidades, nas vulnerabilidades ou falhas encontradas nesse tópico A2, tá? Se é possível realizar session hijacking, esse tipo de coisa. O cross-site scripting caiu, né, foi para A7, era A3, virou A7, tá? E enquanto que subiu o Sensitive Data Exposure.
Obviamente que vocês devem acompanhar todas as notícias de segurança da informação no âmbito mundial, e o que vocês mais devem perceber é a quantidade de informações que são vazadas. Tá? E aí a gente vê, assim, essa questão do Sensitive Data Exposure, ele vai desde você tem aquelas mensagenzinhas quando você tenta logar, que a aplicação ela fala assim para você, usuário inválido, né? Ou usuário inexistente, ao invés de falar usuário ou senha inexistente, ou inválido, ou errado, alguma coisa do tipo. Isso já é uma forma de você vazar uma informação. Você já está falando para o atacante se aquela informação existe ou não, né? Se o usuário existe ou não. Se você falar, esse e-mail aqui já está cadastrado, você já deu 50% do caminho para um atacante que quer realizar um ataque de força bruta. Isso aí, Rosenberg, já é um processo de enumeração, né? Então, a enumeração, a gente utiliza muito essa questão da Sensitive Data Exposure. Até o fato de você não configurar corretamente um servidor web, como o Apache, por exemplo, que deixa a página, deixa aquela index-off aberta e ele permite a listagem de arquivos existentes dentro do diretório do servidor web, né? E isso também é caracterizado como Sensitive Data Exposure. Ok? Insecure Direct Object Reference foi unificado junto com Missing Function Level Access Control e virou Broken Access Control, tá? Mas antes disso a gente tem a nova que entrou aqui, que é o XML External Entity. Como eu falei antes, isso daqui a gente encontra em aplicações que utilizam XML, seja permitindo o upload de arquivo XML ou recebendo, né, fazendo a manipulação de requisições utilizando um arquivo XML onde são armazenados os parâmetros, e esses parâmetros são enviados para o servidor através de um formulário, né? O usuário ele só tem interação, na verdade, através de um formulário. Esse formulário armazena os parâmetros no XML, e o XML é enviado para o servidor para aí sim haver o processamento daquelas informações. E nesse processo de exploração, o atacante ele cria uma entidade falsa e faz uma requisição através do XML para o servidor e consegue recuperar conteúdo de arquivos internos daquele servidor web. Tá? Broken Access Controls, como vocês podem ver, foi a unificação do Secure Direct Object Reference e Missing Function Level Access Control. Basicamente são aquelas falhas que permitem que você tenha acesso de forma indevida a informações que a sua conta, né, o seu login, não tem aquele nível de permissionamento. É como se você loga, por exemplo, você loga numa aplicação e aí aquela aplicação tem um campo hidden que é armazenado no cookie, no seu browser, que é assim, por exemplo, admin igual false. Besteira, isso? Besteira, mas acontece, né? E aí você muda para true e você ganha acesso à tua conta, sobe um nível e vira administrador. Ou então, por exemplo, como já aconteceu comigo, né? O fato de eu acessei uma aplicação com o JavaScript no meu browser desabilitado e quando eu cliquei em OK, eu consegui logar na aplicação utilizando o último usuário que tinha logado na aplicação sem precisar saber login ou senha, porque o controle era feito no código JavaScript no client side. Então, isso por isso que ele fala, o controle Broken Access Control, né? Controle de acesso que não funciona corretamente, né? Quebrado, né? Broken. Então, o próximo é Security Misconfiguration. Antigamente, esse XML External Entity, o XXE, era considerado um Security Misconfiguration. Tá? Ele estava nessa categoria porque a falha do XXE, na verdade, é uma má configuração dos parsers de XML, mas a incidência se tornou tão grande que decidiram criar uma categoria específica para o XXE, mas não deixa de ser a questão do Security Misconfiguration. Tá? Isso tem a ver com qualquer tipo de configuração que foi feita de forma incorreta, né, dentro do ambiente onde aquela aplicação está hospedada ou mesmo dentro da própria aplicação. Tá? Então,
a gente volta a falar a questão do Apache, que permite que você faça a listagem de arquivos, né, o parser do XML mal configurado, né, o usuário que está executando o banco de dados, que ao invés de botar um usuário local, né, um usuário comum, o cara coloca lá o root para executar o MySQL, por exemplo, né, que é um erro absurdo. É um security misconfiguration, ok? Cross-site scripting, que sempre foi considerado uma vulnerabilidade de nível médio de criticidade, ao invés de alto ou crítico, né? Eu pessoalmente considero um pouco mais alto, né, o nível de criticidade, porque apesar de, através do cross-site scripting, você não conseguir assim, tanta coisa, o cross-site scripting ele permite que você utilize-o como um ataque ponte para você executar ataques de um nível maior de complexidade e também de criticidade. Tá? O próprio ataque de session hijacking você faz utilizando cross-site scripting. Tá? E lembrando que a gente tem 3 tipos de cross-site scripting, tá? O Reflected, Storage e o DOM. Que permite que a gente faça uma série de coisas. Desde embutir objetos ocultos da página, a fazer redirecionamento, clickjacking, todo esse processo dentro da aplicação web. E o que é mais interessante, não é um ataque não é um server-side attack, tá? É um client-side attack. Então a aplicação em si, o servidor, ele não é afetado diretamente. Ele é utilizado como uma ponte para atacar, sim, como principal alvo o usuário. Tá? No Security Deserialization, eu quero entrar nesse aqui para a gente poder dar uma olhada e explicar para vocês. Using components with no vulnerabilities. Isso daqui ocorre muito em aplicações que utilizam bibliotecas e plugins externos. Tá? E aí o que acontece é que quando você utiliza essas bibliotecas e plugins externos, você não tem controle sobre o processo de atualização, update e patching das vulnerabilidades conhecidas. Tá? Então você está exposto a vulnerabilidades que outras pessoas vão descobrir nessas outras bibliotecas e às vezes você não vai ter nem conhecimento delas caso você não faça um acompanhamento constante de gestão de vulnerabilidades. Tá? Então, aqui, por exemplo, um dos locais que a gente vê muito isso é o próprio WordPress. Tá? Você vai ver o WordPress, a maior parte das vulnerabilidades que a gente encontra lá são exploradas através de plugins que têm vulnerabilidades, né? Plugins externos criados por outras entidades, né? Por outras equipes, outras pessoas, e são adicionados às páginas que utilizam esse CMS, desculpem, e acabam sendo explorados. Tá? E insufficient logging e monitoring. Eu vou entrar na página desses 2 tópicos aqui, porque eles são novos e vale muito a pena a gente dar uma explicada um pouco mais abrangente. Tá? A8 e A10. Então a gente vê aqui, ó, o Security Deserialization, tá? E ele fala aqui que a exploração de Deserialization é um pouco difícil, tá? Já que esse processo de exploração raramente funciona sem mudanças ou tweaks, né? Manipulação, né? Reconfiguração dentro do código do exploit. Okay? Então, por isso que o nível de explorabilidade é 1. Tá? Prevalência 2, detectabilidade 2 e técnico 3. Impacto, tá? Técnico 3. Não colocaram um impacto para negócios. Né? Não fizeram essa classificação. Okay? Então, ele pergunta que a aplicação vulnerável, né? Como é que a gente faz para verificar? Ele dá esses aspectos aqui. E como prevenir essa vulnerabilidade. Tá? Interessante aqui, ó, aplicações e APIs serão vulneráveis se eles deserializam
os TIs ou objetos hostis ou tempered, né? Tempered é quando você faz a interceptação, tá? Supridos por um atacante. Tá? Esse resultado, isso pode resultar em dois tipos primários de ataques. Tá? Objetos e estruturas de objetos e dados relacionam ataques onde o atacante modifica a lógica da aplicação, tá? Ou aqui os arbitrários, ou consegue alcançar a execução de código remoto arbitrário. Tá? Se houver classes disponíveis para aplicação que possa mudar o comportamento durante ou após a deserialização. Tá? Ataques de tampering, típicos ataques de tampering de dados, tais como Access Control Related, ataques de Access Control Related, onde estruturas de dados existentes são utilizadas, mas o conteúdo é alterado. Tá? Então, basicamente, o que ele fala aqui é de alteração de conteúdo e alteração de lógica de funcionamento da aplicação. Aqui embaixo ele dá alguns exemplos. Tá? A serialização pode ser utilizada em aplicações para remote, comunicação remota em interprocessos, protocolos de rede cabeada, né? Wire protocols, web services, message brokers, caching e persistência, banco de dados, servidores de cache, file system, cookies de HTTP, desculpem, parâmetros de formulário HTML, tokens de autenticação de API. Tá? Então, um exemplo que eu acho bem interessante que a gente pode colocar aqui como para pensar, né, que se encaixa nessa categoria de Insecure Initialization é o JWT, tá? O JSON Web Ticket, JSON Web Token, desculpem, onde o JWT, a gente tem basicamente três partes dentro desse token. A primeira parte é o tipo de criptografia que vai ser utilizado, a segunda parte seria o nome do usuário, a terceira parte seria a assinatura criptográfica daquele usuário utilizando aquele determinado algoritmo de criptografia definido no primeiro campo. É possível para um atacante interceptar o JWT, até mesmo dele, tá? E ele altera o algoritmo criptográfico de qualquer um deles, por exemplo, não sei, AES, por exemplo, e muda para known. Então ele tira a necessidade de utilização de criptografia, muda o nome do usuário para admin ou para qualquer outro usuário que ele queira acesso e retira a assinatura criptográfica daquele token. Então como o servidor vai olhar lá known, não vai nem checar a assinatura criptográfica e vai permitir que ele acesse como aquele usuário a aplicação web. Então o que ele fez? O que esse atacante fez? Ele fez o tampering dos dados, que é o que ele fala aqui de data tampering attacks, tá? Alterou o seu conteúdo, tá? E mudou a lógica do funcionamento do JWT, permitindo que ele faça o acesso sem o conhecimento do login e da senha. Tá? Então, é considerado insecure deserialization. Tá? Inclusive, se eu não me engano, foi um CV publicado, eu não lembro agora se foi 2008, 2013, algo do tipo, né, dizendo que o JWT é vulnerável. Tá? Existem formas, obviamente, de a gente prover segurança para o JWT, mas por padrão, se você não faz o controle de verificação do lado do servidor de que tipo de criptografia deveria esperar vindo daquele token, é vulnerável. Bem, o próximo tópico aqui, que é considerado como um tópico novo e que a gente pode e deve entender também, é o A10, que é Insufficient Logging and Monitoring. Tá? Eu não vou nem entrar muito aqui nesse aspecto no documento da OASP, porque isso aqui é uma coisa extremamente recorrente. Tá?
Mas, apesar de ser recorrente, eles só decidiram classificar como um tópico da WASP, porque isso já vem se arrastando há muito tempo e é uma das features que realmente não existe numa parte das aplicações. O que acontece? É, ocorre um ataque numa aplicação web, ou um atacante consegue roubar credenciais de um outro usuário, entra na aplicação e executa ações com aquele usuário e tal. E o que a gente mais tem é necessidade, e a gente acaba sentindo falta, eu digo isso agora colocando o chapéu do perito forense, tá? É conseguir insumos para criar uma trilha de auditoria e uma timeline que a gente consiga mapear o que realmente aconteceu. Por quê? Porque uma parte das aplicações web não fazem o log de todas as informações que são necessárias e seriam consideradas suficientes para a gente realizar um processo de monitoramento, né, de investigação e de montagem de um cenário de um ataque que tenha ocorrido. Tá? E aí, por conta disso, até os CIEMs que fazem o monitoramento de eventos de segurança em aplicações web não conseguem pegar todos os ataques, ou todas as explorações, ou todas as tentativas de ataques que realmente ocorrem em cima da aplicação web. E aí, muitas vezes, aquela aplicação web ela acaba precisando contar com uma aplicação, uma solução como a Akamai, por exemplo, que vai ter lá um WAF na frente, ou CloudFront, ou Node Security e tal, mas não pode contar com aquilo que a própria aplicação web deveria estar logando ou monitorando, né? Então, desculpem. Aqueles mapeiam como explorabilidade 2, prevalência 3, detectabilidade 1, nível técnico 2 e não coloca impacto aqui para o negócio. Eu, pessoalmente, colocaria um impacto alto aqui para o negócio. Né? Porque dependendo do tipo de aplicação que você tem, o fato de você não realizar o monitoramento correto e não ter uma trilha de auditoria completa, como seria necessário, isso pode trazer problemas graves para o negócio. Tá? Então, realmente, acho que nesse aspecto aqui falhou um pouco essa falta de impacto para o negócio. Agora, que eu falei bastante do ASP Top 10, deixa eu voltar aqui. Eu vou tirar o compartilhamento da tela. E vamos voltar a falar aqui sobre a questão da mudança de paradigma de DevOps para o DevSecOps. Né? Basicamente, o paradigma de DevOps é o mais conhecido como um profissional que conhece desenvolvimento, mas também conhece. Desculpem, o que aconteceu aí? Eu caí aqui rapidamente, eu não sei até onde que vocês ouviram o que eu estava falando. Entendi, entendi. Eu acredito que o que acontece? Eu estou num hotel, tá? Então conexão de hotel nem sempre é a melhor do mundo, né? Beleza. Valeu, Elian. Obrigadão. Obrigado aí por esclarecer, Marcos. Possivelmente, quando eu colocar a gravação do webinar, vai estar um pouco melhor. E aí, esses pontos que vocês perderam e tiveram alguma dificuldade por picotar o áudio, vocês vão conseguir pegar depois. Tá? Porque a gravação é feita direto no meu computador e acaba não ficando refém dessa perda de qualidade por conta da conexão. Né? E a conexão de hotel é sempre complicado. Tá? Tá, beleza, Ramon, beleza. Eu encerrei logo ali um minuto máximo depois, né? E estava começando a explicar sobre essa questão da mudança de DevOps para DevSecOps, né? Que basicamente o que é o paradigma de DevOps hoje em dia?
É o paradigma de DevOps. Muita gente acha até que é um cargo, né? Na verdade não é um cargo, mas é um paradigma técnico, tá? Onde o profissional, ele é um profissional de desenvolvimento, porém tem conhecimento de como operar e como gerenciar a estrutura que, que suporta todo o ambiente onde ele faz tanto a parte de homologação, né, o pré-prod, quanto a parte de produção das aplicações dele, né, ou das aplicações da empresa onde ele trabalha. Então é meio que um cara que ele se torna independente da equipe de infraestrutura. E isso surge por conta de quê? Ocorre um gargalo na maior parte das empresas onde a galera que trabalha com desenvolvimento tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, pela equipe de infraestrutura resolver os problemas que eles têm no ambiente e eles precisam trabalhar tanto em pré-prod quanto em produção, né? Então, para acabar com essa espera, né, essa necessidade de ficar rezando lá, pedindo, por favor, pelo amor de Deus, profissional de infra, resolve aqui o problema aqui no meu servidor web e tal, então, pô, me dá o acesso aqui, vai chegar o servidor lá na nuvem. Desculpa. E aí, esse profissional ele consegue por si só resolver esses problemas e operacionalizar a ação dele ali no dia a dia, na parte de infraestrutura, pelo menos com conceitos mais básicos, naquilo que é mais tranquilo de se trabalhar, né? Só que, da mesma forma que a gente tem a necessidade de implementar segurança na infraestrutura, a gente também tem necessidade de implementar segurança nos ciclos de desenvolvimento de software. E vamos pensar no profissional, que o cara é DevOps, não, DevOps lá, e justamente, aí fica lá o profissional de segurança, que assim, o profissional de segurança já tem maior dificuldade de fazer com que o cara de infra implemente segurança na infraestrutura e o cara de desenvolvimento implemente segurança no ciclo de desenvolvimento de software. Agora imagina só um profissional que o cara deve tem o conhecimento básico de infra e não implementa segurança nem em um lugar, nem em outro lugar, né? Então o que a gente precisa fazer é mudar um pouco esse paradigma e colocar o Sec junto com Dev e com Op, né? Então transformar em DevSecOp, tá? Algumas pessoas até já começaram a discutir se é SecDevOps, DevSecOp ou DevOpsSec, né? DevOpsSec, né? Mas na verdade essa nomenclatura para mim pessoalmente não importa, mas algumas pessoas acabam falando que dependendo onde cada sigla entra ali é o nível de importância que esse cara dá àquele aspecto. Por exemplo, o DevOps, ele é um desenvolvedor e tem conhecimento básico de operação na parte de infra, tá? Ponto. Então, o SecDevOps seria um profissional de segurança com conhecimento de dev e de infra. O DevSecOp é o dev com conhecimento de segurança e de infra, né? Mas com uma ênfase um pouco maior em segurança e um pouco menor em infra, né? Então, eu pessoalmente acho que se a gente usasse a nomenclatura de DevSecOp, seria a melhor de todas, né? Você pega um cara que é dev, né, no core dele, tem um conhecimento maior de segurança e um conhecimento um pouco mais básico de infra. Porque se esse cara ele tem muito conhecimento de dev, um pouco de operacionalização, né, de infra, e muito menos de segurança, ele não vai atuar da maneira que precisa, né? Então, o ideal realmente é ter um equilíbrio aí e segurança está no meio para o cara conseguir implementar segurança nos dois aspectos, tanto no desenvolvimento quanto no de infra, né, de operacionalização do ambiente e infraestrutura dele. E como é que a gente consegue mudar esse paradigma nas empresas? Basicamente através de duas principais iniciativas, tá? A primeira delas, a começar de tudo, é conscientização. Explicar a importância da segurança dentro de uma empresa em todas as fases do trabalho, tá? Mas a gente só vai conseguir implementar isso num paradigma da empresa que trabalha com DevOps se a gente conseguir convencer o nível executivo a adotar essa visão. Se o board executivo daquela empresa apoia você nessa visão, você consegue um patrocínio que vai te ajudar a implementar as iniciativas de segurança da informação, tá?
Com isso em mente, o que a gente começa a fazer? Treinamento. Você vai treinar os devs, né, os DevOps, no que diz respeito à segurança. Quando a gente fala de segurança, eu gosto muito de utilizar o Top 10 como referência para treinamento, porque quando a gente fala do Top 10, eu não estou falando só de segurança em software. Você vê, por exemplo, Security Misconfiguration, que vai entrar desde as questões de configuração de segurança, tanto na infra quanto no processo de desenvolvimento dos caras, né? Ela fala de SQL Injection, fala de cross-site scripting e uma série de outras coisas. Então, utilizar essa documentação já existente, dar o treinamento, executar ações de conscientização, né? É o ponto, assim, é a melhor coisa que tem para ensinar a essa galera. Quem é dev gosta muito de coisa hands-on. Então, os treinamentos também tem que ser hands-on. Então, para isso, por exemplo, eu utilizo muito o OWASP Broken Web Application, que é uma ISO que roda em VirtualBox, que tem várias aplicações web já vulneráveis ali dentro, e eu vou explicando cada uma das vulnerabilidades do Top 10, de forma que o cara entende qual é as características principais daquela vulnerabilidade, como elas podem ser exploradas, e o mais importante, a consequência da exploração daquela vulnerabilidade e, por último, como mitigá-las. Por que a consequência é o mais importante? Porque o cara que é desenvolvedor, não adianta a gente pensar que você vai ensinar para ele o que é um SQL Injection, porque ele já sabe. Né? O cross-site script é a mesma coisa. O CSRF, a mesma coisa. Você vai falar de session fixation, session hijacking, o cara sabe o que é isso. Né? Mas ele não tem noção da consequência que existe caso você explore uma vulnerabilidade dessa. Né? Hoje mesmo eu estava dando um treinamento interno aqui na empresa que eu trabalho atualmente. A gente está rodando 4 turmas de treinamento para desenvolvedores, né, num conteúdo total de 15 horas de treinamento para as equipes de Dev Rio e São Paulo. E aí eu estava explicando hoje para uma das equipes, né, a equipe aqui de São Paulo, que a grande questão do SQL Injection é uma parte das pessoas acharem que a SQL Injection se resume a dump de conteúdo de banco de dados. E aí eu estava mostrando para ele que com a SQL Injection a gente consegue acessar conteúdo de qualquer arquivo no computador. A gente consegue realizar um command injection, a gente consegue executar qualquer comando via browser como se tivesse com o shell aberto, o terminal lá do servidor Linux aberto, né? E criar usuário e puxar conteúdo do etc para SWD, né? Se o banco de dados estiver rodando com root, por exemplo, consegue puxar o conteúdo do Shadow, do TC Shadow, e pegar os hashes das senhas, né? Quebrar com o John, por exemplo, esse tipo de coisa. E os caras não tinham essa noção. Né? Não tinham essa noção. Que se você tem, por exemplo, um local file include, você consegue fazer um envenenamento de log de servidor web e através do local file include conseguir executar um command injection, né? Então essa noção os caras não têm, porque eles não têm a visão de um pentester. Né? Então quando a gente passa a visão de pentester para essa galera, para os DevOps, eles passam a ter a real necessidade, a real visão da necessidade de mitigar aquelas vulnerabilidades. Eles deixam de pensar que é perda de tempo e veem como uma necessidade de primeira linha. Né? Hoje em dia, felizmente, na empresa onde eu trabalho, a gente, como eu comentei, a gente está rodando 4 turmas de treinamento e os líderes dessas equipes, né, os gerentes, pediram para criar turmas para eles. E poucas vezes eu vi isso, né? Você vê a equipe lá de DevOps participando do treinamento, e aí vem os caras que são gerentes dessa galera falando, pô, Luiz, a gente quer que você faça uma turma pra gente também, porque a gente quer aprender isso daí, a gente quer entender o que a galera tá aprendendo. Eles estão falando tão bem, então já estão se sentindo hackers e tal, a gente quer aprender isso também para poder entender o que as nossas equipes precisam implementar, né? E aí o negócio está dando tão certo nessas iniciativas de tentativa de mudança de paradigma de DevOps para DevSecOps, que a gente já vai ter 2 turmas para líderes, né? Líderes dos DevOps. Então, esse é o caminho para a mudança desse paradigma. Lá fora, na Europa, por exemplo, coisa de 2 meses atrás,
teve a convenção. Lá eles têm convenção de DevSecOps, profissionais de desenvolvimento com conhecimento de infra que querem aprender e querem ter conhecimento da área de segurança também, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a melhor forma de fomentar é conscientização e depois o treinamento para essa galera, né? E aí, depois disso, começar a brincar e começar a implementar challenges, né? Começar a implementar desafios. Eu faço muito isso nas aulas com eles. Eu coloco desafios. Às vezes chega quase um capture the flag. Se você pegar essa galera toda e marcar, por exemplo, um hackathon com eles, né? E no meio do hackathon fazer um capture the flag, essa galera vai ficar louca. Eles vão adorar, porque os caras gostam de coisa técnica e hands-on, né? Não pode ser aquela coisa maçante, o cara vai para a sala de aula para ficar sentado olhando um instrutor falar, né? Porque esses caras vivenciam no dia a dia codificação, né? Então, quando você pega, mostra para ele a base teórica e dá prática para esses caras vão entender facilmente a necessidade de implementar a segurança em paralelo ao conhecimento de desenvolvimento e o conhecimento o conhecimento operacional da infraestrutura, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês, era esse conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem aí uns 5 minutinhos para esclarecer qualquer dúvida. Pode mandar, sintam-se à vontade aí no chat, que eu vou tentar esclarecer para vocês. Tá bom? Valeu, Aldo. Obrigadão, cara. É bem interessante esse manifesto, realmente. Bem legal. Valeu pela referência. O Leandro Souza colocou aqui: recentemente fui selecionado para atuar em uma empresa de grande porte, como DevSecOps, por ter experiência nessas 3 áreas, mas nunca fiz essa junção. Vai ser um desafio. Estou correndo atrás de material, treinos, qualquer dica será bem-vinda. Pô, Leandro, muito bom, cara. Parabéns, tá? E aquilo que eu falei, assim, a WASP tem todo o material que você precisa, tá? Eu te indicaria basicamente os seguintes documentos: o WASP Obtain, que é o principal que a gente falou aqui, tá? O WASP Testing Guide, ok? E o WASP Development Guide. Mas o Testing Guide e o Top 10 seriam os principais, ok? E por último, assim como referência, a quarta referência que eu passaria para vocês é o documento dele sobre SAM, né, sobre BSMM, que basicamente é um documento que fala sobre como implementar um processo de gestão e dimensionamento, tá? E mensuração de nível de maturidade e de segurança na organização onde você vai trabalhar, tá? Porque só você conseguindo mensurar a segurança, você vai conseguir inicialmente traçar um desenho do ponto onde você está, ok? E saber, a partir daí, do ponto onde você está, você vai traçar o objetivo e o ponto desejado, né? E depois você vai poder mensurar se você conseguiu alcançar aquele ponto que você planejou inicialmente, ok? É só procurar SAM, que é SAMM, deixa eu escrever aqui, SAM e BSMM, se eu não me engano. Business Security Maturity Model. Business Security Maturity Model, isso aí. Tá, são excelentes documentos. Isso aí, vou pensar. Ótimo. Você vê, basicamente isso que eu comentei com você, cara. Tem que fazer isso. Porque você só consegue mensurar o estado real, o nível de maturidade com essa documentação, que é o OpenSAM, baseado no BSMM. Excelente, tá vendo? A própria empresa já tem essa noção. Boa noite, Luiz. Ouvi você várias vezes falando que DevOps é o Dev com skill básico em Opera. Eu sou sysadmin e atualmente trabalho como suporte 10 times de devs levando a cultura DevOps. Cara, excelente. Muito bom, muito bom. Se você começar eu não sei se você já tem, tá, Giraldelli, né? Mas se você começar a melhorar cada vez mais os teus skills em desenvolvimento, você mesmo vai se tornar parte do time de DevOps, entendeu?
A gente tem isso na empresa, hoje em dia onde eu trabalho, que a galera de engenharia de cloud, por exemplo, todos têm skill de desenvolvimento, né? Então, quando chega um dev para falar com eles, o cara sabe muito bem do que o dev está falando, de Docker, de esteira, de continuous deployment, continuous integration, né? Os caras sabem tudo isso, né? Porque eles podem, obviamente, eles podem não desenvolver sistemas complexos, mas eles conseguem, inclusive no processo de operacionalização deles, scriptar tudo isso e facilitar o trabalho. Então é como se fosse o Ops Dev, né? É o cara mais focado em infra com conhecimento de dev, mas também está classificado no universo de DevOps, tá? Só que lá a gente tem essa classificação. O mindset, o paradigma da empresa é de DevOps, mas é muito claro a galera que é de dev e a galera que é de operação, tá? Isso aí, muito bom, cara, muito bom. SonarQube, Continuous Code Quality. Excelente, valeu pela referência também, Aldo. Muito bom. Uma das coisas que para quem quer trabalhar com nesse paradigma de DevSecOps, né, dá uma procurada para vocês entenderem sobre integração. Empresa que trabalha com Jenkins, tá? Integração de OWASP, ZAP com Jenkins, tá? Que aí dá para implementar, por exemplo, no processo do CD e do CI, análise automatizada de vulnerabilidades utilizando o Zed Attack Proxy, que é da WASP, né? O proxy lá da WASP. Durante o processo de deployment e integration, multi integration, tá? Tanto na esteira do Jenkins quanto do GitLab também. Então é uma boa referência para vocês. Valeu pelo link aí do SonarQube, Aldo. Obrigadão, tá? Bem, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar agora. Já foram 53 minutos aí de apresentação. Eu tinha pensado só em meia hora, mas foi muito bom, que aí a gente falou bastante coisa, né? Desejo sucesso para vocês. Agradeço a presença de todos. Obrigado por vocês terem assistido. E em breve eu vou jogar o vídeo para o YouTube e compartilho o link para vocês por e-mail, tá bom? Forte abraço, galera. Tudo de bom para vocês e a gente se vê nas próximas aí. Valeu, brigadão, galera. Boa noite para vocês. Tchau, tchau.